Eu escutei uma análise hoje, inclusive, acho que foi do Gabeira, que você, inclusive, gosta também. O Gabeira, de vez em quando, ele realmente acerta ali. Mas eu fiquei intrigado que ele disse o seguinte, que o Bolsonaro está tentando copiar o Trump, né? Para cada depoimento, para cada operação da polícia, da justiça, ele vai chamar uma manifestação e vai tentar tirar lucro disso, lucro. Só que eu, particularmente, acho que a situação no Brasil é diferente da dos Estados Unidos. O que você está vendo nessa estratégia do Bolsonaro que é meio tresloucada? E você acha que tem uma orientação ali, digamos, minimamente correta? Não, a única maneira que ele tem para mostrar influência é tentando colocar o gado na rua, né? Ele não tem outra. Ele não tem outra. Do ponto de vista jurídico, aí está mais que. Olha, cá para nós, a cada dia que passa, vem a Polícia Federal com mais dados consistentes. Então não tem como. Agora vem o Mangabeira aí querer propor anistia aí, pô. Então ele não tem como escapar de um julgamento e de uma prisão. Então a maneira que ele tem é tentar colocar o povo na rua para falar, ó, se eu for preso, o país explode. Agora eu não acho que ele já, digamos, você tem uma parte aí que vai para a rua por revanche. Eles conseguiram alimentar nas redes aí essa ideia do Bolsonaro injustiçado, do Alexandre Moraes Supremo autoritário, faz parte do jogo deles. O que não dá para entender é a mídia, que seria a maior vítima de um golpe do bolsonarismo, endossar essas histórias. A CNN, me disseram que a Globo News tinha comentaristas aí defendendo direitos do... Que mais direitos que isso? Ele não foi preso até agora, com esse tanto de ele provas. Ele está com direitos respeitados, até pelo que o Lula passou, né? Claro. A própria esquerda está querendo que ele tenha direito, né? Claro. Então, Nassif, francamente, eu quero saber o que você pensa. Eu acho que a imprensa continua sendo a maior aliada do Bolsonaro. Em primeiro lugar, porque ela qualifica ele como um ator político. Ele não é um ator político. Ele é um criminoso, poxa. Não é assim, como se fosse um discurso político, que ele viesse com um projeto de país. A imprensa faz esse pressuposto e aí a gente naturaliza o Bolsonaro. É inacreditável. Como você tinha outro dia, quem que foi que... um desses analistas aí dizendo que o Exército se comportou profissionalmente com o Fernando Henrique e com o Lula, e houve uma pequena disfunção agora. Aí, nesse ponto, boto palma para a Miriam Leitão. A Miriam fez um artigo mostrando a condescendência aí com militares golpistas. Aí. Isso é incompatível com o profissionalismo do Exército. Se o Exército quiser mostrar que vai se tornar uma organização profissional legalista, todos os golpistas têm que ser afastados, punidos, aposentados. Eu vi um desses, eu não lembro agora quem foi, Ciro Gomes, acho que foi o Ciro, não vou ser injusto, pode ser que não, mas eu tenho a impressão que foi o Ciro, que declarou isso, que o Exército se comportou profissionalmente com o Fernando Henrique, com o Lula agora, e só degringolou porque entrou um marginal na presidência, que é... Ué, o que é isso? O Exército, se entrar outro marginal, ele vai também se degringolar? Pô. Então, você vê essa tentativa desse pessoal de fazer média, de um lado, de tentar estabelecer pontes com o poder armado. É um país sem tradição, um país sem tradição democrática, né? Mas está tudo para ser, está tudo meio móvel agora, né, Nassif? Dá para mexer nas peças. Sim. É um momento auspicioso nesse sentido, que a gente, inclusive, pode até perder a oportunidade de fazer algumas coisas, né? Inclusive, tem um depoimento muito interessante sobre esse general Tomás, aí, que é o comandante do Exército, aí, que trabalhou com o Vilas Boas. E alguém deu um depoimento dele discutindo com o Vilas Boas que não podia, que tinha que ser legalista e tudo. Depois me disseram que ele convivia muito aqui com o Fernando Henrique Cardoso, aqui. Então, ele aparentemente é um que não se meteu aí nessa... E agora eles vão também, aos poucos, né, se enquadrando a si mesmos, né? Agora eles têm também senso de sobrevivência, né? Quer dizer, não deu certo o golpe,
agora, né, mesmo aqueles que se omitiram, né, e pagaram de legalistas que não eram, na verdade, porque assim, se o cara se omite, ele não é legalista. Não é. Tem que recalibrar o comportamento, né? Eles prenderam, não, desculpa, exoneraram os militares que foram investigados pela PF agora, assim, foi uma coisa meio rápida, assim, foi uma coisa interessante. Não, e agora tiraram mais 2 aí que foram apontados também, acho que ontem. Ou seja, continua essa história de tirar de cargo estratégico aí os golpistas, né? Agora, é importante, a divisão que você faz é o seguinte, é evidente que o exército inteiro compactuou com isso, nessa ideia. Você tinha uma parte que era golpista e uma parte que sabia que o golpe estava vindo e nada fez. Esse general aí, que era comandante do exército, que o Bolsonaro mandou, que o Braga Neto mandou esculachar e tudo, ele recebeu uma proposta para o golpe e não aceitou. Mas se for levar ao pé da letra, digamos, a legislação e os códigos militares, ele tinha que prender quem fez a proposta. Então, se for levar ao pé da letra isso, todos os comandantes de quartéis que deixaram acumular o povo aí, então vai ter que fazer um corte. O que é anistia aí? É fazer um corte, pau nos golpistas e tudo, e no restante que convivam com a desmoralização das Forças Armadas, dos quais eles foram participantes também. O Itamaraty também chamou as falas, acho que tinham 2 integrantes do Itamaraty naquela reunião famigerada lá que o Bolsonaro tentou dar o golpe, né? Então a coisa está pegando. Agora, Nassif, deixa eu te perguntar sobre essa estratégia do Bolsonaro, que eu acho que é desesperada, você também está percebendo isso. Será que o STF, o próprio Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet, eventualmente, porque eles acabam até fazendo, digamos, uma espécie de força-tarefa, né, aspas, com relação a isso, eles vão tolerar um investigado do tamanho do Bolsonaro ficar fazendo manifestação pelo Brasil enquanto eles fazem as investigações? A pergunta é assim, será que ele não vai ser preso preventivamente diante disso? É uma possibilidade. Agora, isso não vai tumultuar o país, quer dizer? O Conde, você vê essa questão dos militares. Não pode mexer com os militares, senão dá rolo. Tem que contemporizar com os militares. Todos os militares não vão aceitar que nenhum dos seus seja punido. Vieram as punições aí, eles se enquadraram ao que diz a lei. Se enquadraram ao Código Militar. Então essa questão de... Você vê quantas vezes que aquela moça do Globo, como é que chama? Mal-estar. Tal posição, não, virou a rainha do mal-estar. Eu acho que ela fala muito mal-estar porque rima com o nome dela. Malu Gaspar, mal-estar. Malu Gaspar, mal-estar. Eu sou um risar. Mas quantas vezes, porque tal coisa causou mal-estar entre os militares? Mas toma banho, mas que história que é essa agora? Mal-estar. Sabe o que lembra isso? Lembra quando... caos aí. Quando o Geisel era presidente, e ninguém tinha acesso ao Geisel. Então ficavam os setoristas na porta do palácio, vendo ele subir a rampa. Se ele tivesse com a cara mais mal-humorada ainda, alguma crise estava acontecendo. Eles criavam... Ou seja, se ele amanheceu com dor de barriga, com azia, com alguma coisa assim, as análises já diziam que o país... estava... Então, você me fez lembrar agora, você falou do Geisel e eu me lembrei do Hélio Gaspari, que foi... O Gaspari, ele trabalhou com o Geisel, não trabalhou? Não, em tese, mas agora que você falou nele, foi ele que escreveu essa história que os militares... dos militares. Mas é isso que eu ia te perguntar. Você que conhece o Gaspari, você tem uma relação com o Gaspari e tudo mais, o que ele está querendo, falar com isso, né? Quer dizer, o Gaspari disse o seguinte, só para contextualizar, ele falou que o Lula está perfeito com os militares, que ele está tendo... Ele elogiou muito o Lula, muito. Não tanto os militares. Porque não fez nada. Os militares. Não, o que ele diz lá é que Fernando Henrique e o Lula sempre se deram bem com os militares, ou seja, os militares só saíram da linha porque tinham um presidente miliciano lá. Não é isso, ou seja, quer passar por... muito Lula, né? Ele diz assim que o comportamento do Lula é impecável. Não, o que ele quer é que passe pano para os militares. O Gaspar, ele tem problemas aí, quando ele
enfrentam um poder maior, o Gaspari não é um cara brilhante, mas não é um dos caras mais corajosos que eu vi, sabe? Ele, por exemplo, sempre que ele vai falar de corrupção, ele fala, veja a diferença com o general Costa Cavalcante, que construiu Itaipu e saiu sem estar enriquecido. Gente, você tem o José Jobim, que é um diplomata, que mencionou que ia divulgar a corrupção da construção de Itaipu, que era o Costa Cavalcante. Esse cara apareceu morto, suicidado. Suicidado. Isso é um fato hoje, já foi comprovado pela Comissão Nacional da Verdade e tudo. A família foi reabilitada. E ele até hoje apresenta o Costa Cavalcante, mas a ligação dele era com o Goberi, sabe? Inclusive do Hélio Gaspari? A Amália Lucia, inclusive, não rompeu com ele, porque ele passou arquivos do Geisel lá, ele usou para atacar o Geisel. Aliás, o que ele não é atacar, ele trouxe informação relevante, aí, confirmada agora pela CIA, de que o Geisel, quando assumiu, ele ordenou que os terroristas aí fossem mortos aí, mas com critério.